Boa noite, professor, tudo bem? Vou começar a apresentação do meu trabalho. Aqui a gente tem a questão 1. Aqui foram os valores passados pelo exercício. Então, são os valores padrões, né, que a gente considerou aqui embaixo para os cálculos. E aqui também os valores que foram fornecidos no enunciado. Já para a questão 1, a gente considerou 35 jogos, né, por ano. Aqui o número do público. Aqui o valor por ingresso, ticket do bar e porcentagem de carros estacionados. A partir disso, a gente calculou, então, o público ao ano, receita proveniente de ingresso, do bar, de estacionamento, considerando as porcentagens que foram fornecidas aqui em cima, e aqui nós tivemos um investimento, né, pelos 4 primeiros anos, e por isso ainda não teve despesa e nem receita. A partir desses 4 primeiros anos, a gente teve as receitas, né, provenientes dos cálculos que a gente passou anteriormente. Então, aqui tem todos os cálculos em cada célula. E aqui nós tivemos as despesas, né, operacionais, e aqui totalizou um fluxo de caixa negativo nos 4 primeiros anos, e no restante foram positivos. Com isso, a gente calculou um VPL, utilizando uma TMA de 15%, e obtivemos que o valor máximo ofertado pela concessão é de R$ 89.303.000. Passando aqui para a questão 2, nós tivemos aqui os dados também do enunciado, considerando uma distribuição uniforme discreta, triangular, triangular, triangular e uniforme. E aqui os parâmetros de entrada, os mesmos que foram fornecidos na questão também, né, a porcentagem da receita para cada tipo, né, de receita. E aqui nós temos as sementes para inicializar aqui os cenários calculados embaixo. Bom, aqui nós tivemos, então, até o ano 28, os seguintes cálculos, utilizando a NT-Rend na primeira e o triangular nessas 3 do meio, né, público por jogo, ticket ingresso e ticket bar. E os carros estacionados também não é a forma triangular, tá? Como utilizado aqui a distribuição uniforme. Passando aqui para o lado, calculamos o público, a receita, né, do ingresso, receita do bar, do estacionamento. Mesmo cenário, investimento nos 4 primeiros anos, totalizando no fluxo de caixa negativo nos 4 primeiros anos e no restante positivo. E isso totalizou um VPL de 221.114.000 a uma taxa mínima de atratividade de 15%. Aqui a gente calculou, gerou, né, 5.000 cenários diferentes, e aqui tem a média, o desvio padrão, o máximo e o mínimo desses valores, e aqui a oferta concedida de 216.721.000, considerando o risco máximo, né, de 10%. E aqui um histograma gerado desses cenários que a gente gerou. Passando para a questão 3, correlacionando diretamente o público por jogo com o ticket por ingresso, a única diferença foi que a gente manteve essa mesma semente justamente para trazer essa correlação direta entre essas duas variáveis. O restante é a mesma coisa, tá? A gente realizou os mesmos cálculos, utilizando o NT-Rend aqui no número de jogos por ano e na porcentagem dos carros estacionados. E aqui foi o triangular, justamente pela distribuição triangular, como sugerido aqui em cima, pelo enunciado também. E aqui também os valores padrões, como sempre. Fluxo de caixa, mesma coisa, foi negativo nos 4 primeiros anos, e no restante foi positivo. E além disso, a gente teve esse VPL aqui, é uma taxa mínima de atratividade de 15%. A partir dos 5.000 cenários gerados, a gente teve essa média, o desvio padrão, o máximo e o mínimo, e aqui o histograma de simulações e o valor concedido pela oferta de 225.042.000, considerando também o risco máximo de 10%. Aqui eu vou passar para a questão 4, né, que compara os dois cenários. Na questão 2, a gente teve a média e desvio padrão menores que na questão 3. E aqui a gente também pode perceber que os dois, né, têm uma curva bem parecida com a curva normal. E aqui a gente teve 2 picos de crescimento. Então, aqui foi unimodal e nessa segunda foi bimodal. Lembrando que a diferença foi justamente correlacionar as duas variáveis que foram mostradas anteriormente. Passando aqui para a questão 5, a gente diferenciou, né, das demais questões, justamente por não ser mais 28 anos e serem 38, porque deixou de serem 25 anos, né, do estádio em funcionamento e passou para 35. Restante dos valores o mesmo, o NT-Rend aqui também é o normal e aqui o triangular nesses 3, como mostrado aqui em cima. Os valores parâmetros de entrada são os mesmos. Aqui a gente teve, mais uma vez, fluxo de caixa negativo nos 4 primeiros anos, os demais foram positivos, e considerando aqui o 10%, né, de risco máximo, a gente obteve esse valor ofertado pela concessão de 327 milhões. E aqui o histograma que foi gerado dessas simulações. Muito obrigada pela sua atenção e até mais.